Digital Delirium. Esse livro que é de 1998, tá? Tá aqui o livro, aqui está Marie-Louise e Arthur Crocker, dois pensadores, cientistas políticos canadenses, tá? Tá aqui, Digital Delirium. Isso aqui é um livro comprado. Comprei esse livro aqui na FENAC, tá? Nos bons tempos ainda, em que praticamente R$ 1 equivalia a $1, antes da máxima desvalorização da reeleição do Fernando Henrique Cardoso, tá? Que depois ele foi reeleito, justamente no final de 98, e aí ele fez a máxima desvalorização do real, aí praticamente acabou com o Plano Real. Então, comprei na FENAC, dava para comprar livro importado, aquela coisa toda. Comprei Digital Delirium. Esse Digital Delirium que faz parte daquele coletivo chamado C-Theory, tá? Um coletivo muito importante que surge aqui no final dos anos 90, lá na Califórnia, tá? Universidade da Califórnia, aí com a participação desses dois canadenses, Marie-Louise e Arthur Crocker, tá? Esse livro funciona como uma cápsula do tempo. A gente pode definir como sombria e profética, tá? Essa, na verdade, é uma coletânea de diversos autores, tá? Não só do coletivo C-Theory, como daqueles que inspiraram o coletivo, como, por exemplo, Jean Baudrillard, tem uma entrevista com ele, um texto dele nessa coletânea, e uma entrevista com Zizek, tá? Enquanto o mundo celebrava a utopia da conectividade, né, aquela coisa da internet 1.0, que a gente insiste em falar aqui, a www, a utopia, de que a internet se converteria numa biblioteca aberta para todos, de conhecimento universal, a utopia da conectividade. Tá? Enquanto o mundo estava nessa utopia, ele estava em outra. Tá? Eles diagnosticavam o início de uma espécie de psicose coletiva, tá? Pela tecnologia, que seria o futuro do século XXI. Claro que eles estavam antecipando, não se falava, ainda não tinha ocorrido o crash da Bolsa de Nasdaq, a Bolsa Nasdaq, o índice Nasdaq, a quebradeira das empresas.com não tinha ocorrido, mas eles estavam antecipando uma série de coisas que a gente agora está vendo. Para fazer uma síntese, o que eles anteciparam nesse livro, nessa coletânea? Tá? Primeiro, a questão da privacidade. A visão lá em 98, no Digital Delirium, o fim da vida privada em favor da transparência total. Essa ideia de transparência total que eles trabalhavam nesse livro, em vários textos dessa coletânea, se realizou no século XXI com a vigilância algorítmica e a coleta massiva de dados, inclusive biométrica. Tá? E é interessante que nessa coisa do fim da vida privada, eles antecipam a chamada ascensão da classe virtual. É um conceito muito do Arthur Crocker, a ascensão da chamada classe virtual. Ele coloca nesse livro que, diferente da burguesia industrial, essa nova burguesia, essa classe virtual, não busca apenas o lucro material, mas o controle total do fluxo de informação e dos sentidos, dos algoritmos, da Big Data. Ele antecipa aqui as Big Techs, as 7 magníficas que se chamam as Big Techs, que estão controlando os algoritmos, que decretam esse controle total da vida das pessoas. Tá? A ponto de criar esses fenômenos que a gente viu aqui, o solipsismo digital, esse ruído branco digital, e esses vídeos para dormir, a sociedade do cansaço. Tá? Então, primeira coisa que eles detectam muito bem, que eles profetizam. Então, repito, a classe virtual
é o deslocamento dos governos tradicionais para os algoritmos e proprietários de infraestruturas digitais. É o caso das Big Techs. Eles já antecipavam isso, a chamada classe virtual. Tá? E depois socialização, a substituição da comunidade real por simulações digitais. Eles antecipam aqui as redes sociais do século XXI, o que a gente pode definir como a criação de bolhas de eco. As bolhas sociais e redes sociais substituindo as praças públicas. Tá aqui nesse livro, Digital Delirium, a antecipação disso. O fim da socialização, o fim da esfera pública, a partir dessa criação que eles não tinham esse conceito ainda de redes sociais, mas a simulação, eles falam em simulações digitais. Outra coisa que eles antecipam é a transformação do humano em apêndice de sistemas tecnológicos. Apêndice de sistemas tecnológicos. Eles falam aqui, nesse momento, um conceito que é muito importante, é o corpo recombinante. É um conceito que o Arthur Crocker vai definir como data flash. Data flash, o corpo recombinante. Isso significa que cada vez mais a nossa consciência está no cyberespaço. Nosso eu, a nossa consciência está no cyberespaço. Enquanto o corpo é separado da consciência. Então, esse corpo ele vai ser fragmentado nas redes sociais. Fragmentado. Tá? Crocker está antevindo aqui a biotecnologia, identidade digital, dados biométricos. Unicamente o corpo ele vai servir para isso. Transformar em dados biométricos. Que, na verdade, você deixa de habitar o espaço para habitar o tempo. Habitar a velocidade, o cyberespaço. Então, teu corpo, tua mente, está independente do teu corpo. E o teu corpo se submete apenas a data flash. Ou seja, em dados biométricos, como a gente diria agora no século XXI, ele antecipa isso. Esse livro é uma autêntica cápsula do tempo. E na economia, a canibalização da economia real pela financeira e digital. Isso é perfeito. A gente está vendo agora com os criptoativos. A chamada gig economy. E as plataformas de precarização da força de trabalho. O que eles falam aqui no livro, aqui o Digital Delirium, a canibalização da economia real pelo mundo financeiro e digital. Então, vale a pena, olha, esse livro aqui é sensacional e é delicioso dar uma lida nesse livro. Tá? Tem outras coisas assim que fogem aqui ao tempo e ao escopo aqui dessa sessão, como a ideia da hipertelia que desenvolve do Baudrillard, de como a tecnologia ela vai chegar um além de virar o fio da faca, o fio da navalha, e ela se transforma em inútil, da utilidade para a inutilidade, aquilo que a gente chama de hipertelia, tautismo, uma série de fenômenos que a gente desenvolve agora aqui no século XXI já estão previstos aqui nesse livro. Tá? Portanto, vale a pena dar uma olhada, tente adquirir o livro, esse livro vale muito a pena. Tá? Essa coletânea, principalmente desse coletivo na época, que era sensacional, o C-Theory. Eu tenho vários livros aqui dessa época, dessa coletiva de estudos sobre cybercultura que estava nascendo naquele momento, sobre a internet, muito interessante. Bons tempos, né? Que o real valia $1. Que esse humilde blogueiro ia na FENAC se locupletava, meu, comprando esses livros, meu. Agora a gente vai se locupletar vendo outra coisa aqui. Crítica midiática, vamos lá.
Crítica mediática, não sem antes esse humilde blogueiro umedecer os pensamentos. Vamos olhar os pensamentos, vamos lá.